Saudações, galera, meu nome é Walter Thiago e sejam bem-vindos a mais um Quadrinhos. Primeira indicação é o lançamento da Companhia das Letras, Bom de Briga, do norte-americano Paul Pope. Paul Pope é um cara que veio do cenário independente, né, dos quadrinhos independentes dos Estados Unidos. Ele fez algumas obras para a Vertigo, né, e para a DC Comics, né. A que fez mais sucesso foi Batman Anos 100. A história do Batman Anos 100 se passa em 2039, né, por isso que é Anos 100, porque ele considera que o Batman teria surgido em 1939, né, que foi o ano que o personagem foi criado. O Paul Pope ganhou já 3 prêmios Eisner, que é o prêmio mais importante dos quadrinhos norte-americanos. E está agora com esse novo aqui, esse Bom de Briga, lá, o nome original é Battle Boy. É um filho de seria um deus, uma entidade, né, que mora num universo paralelo, que eles... a principal atividade deles é sair, visitar outros mundos em busca de aventura. Então esse garoto aqui de 12 anos, ele é mandado para uma cidade que está sofrendo com ataques constantes de monstros. A cidade tinha o seu campeão, mas ele morreu. O garoto tem poderes, mas ele não tem habilidade para usá-los. Então ele, na verdade, ele começa enganando as pessoas. Elas acham que ele tem muito mais poderes do que ele realmente tem. Tanto na linguagem de texto, né, quanto na linguagem visual, Paul Pope ele tem bastante influência dos quadrinhos europeus. Dá para perceber bastante influência do Brecht aqui, por exemplo, e dos quadrinhos japoneses. É legal que o traço dele, ele traz essa mistura, né? Ele tem a liberdade, a experimentação dos quadrinhos europeus e o dinamismo e a forma bastante inusitada de diagramação dos quadrinhos japoneses. Não é à toa que esse cara andou ganhando vários prêmios Eisner, né? O que me chamou bastante atenção é que é um quadrinho diferente do que a Companhia das Letras vinha publicando, né? Eles vinham se concentrando em quadrinhos autorais, autobiográficos, alguns quadrinhos até meio papo cabeça demais, sabe? Que eu já até comentei isso no outro vídeo. E de repente vieram, tirando logicamente o Scott Pilgrim, né? Vieram com outra publicação muito bacana, bastante divertida, bem mais descomprometida do que as experimentações que eles vinham fazendo, né? Principalmente quando eles andaram chamando romancistas, né? Escritores brasileiros para fazer o roteiro que seria depois desenhado, né? Então vai uma dica, isso aqui vale muito a pena, você vai se divertir bastante, até que o preço não tá ruim, olha, é todo colorido, qualidade gráfica muito boa, tá? O capricho gráfico da editora da Companhia das Letras nesse volume é o primeiro, tá? Se eu não me engano serão 2. Quando eu falo da coleção de graphic novels da Salvat, né, da Marvel, eu falo sempre, eu até falei isso no vídeo passado, é São Paulo, Rio de Janeiro e Paraíba, tá? No outro vídeo eu falei, eu não tinha certeza que esse era Minas Gerais, não é Paraíba. Então, depois, como é distribuição setorizada, depois ele acaba sendo publicado, sendo distribuído para as outras praças. O último que saiu aqui em São Paulo é esse aqui, ó, Incrível Hulk, Planeta Hulk, tá? É uma das melhores histórias do Hulk, né? Junto com aquele Futuro Imperfeito. A história basicamente é a seguinte: o Hulk sai numa missão para a SHIELD, né? Numa nave espacial, uma missão no espaço, e um grupo de super-heróis resolve aproveitar isso para mandar o cara para longe da Terra. Quem resolve aproveitar isso é o pessoal do Illuminati. O que é o Illuminati no universo Marvel? É o Reed Richards do Quarteto Fantástico, né? O Pantera Negra, o Namor, né? Que é o Príncipe Submarino, o Doutor Estranho, que é o mestre da magia, né? O Tony Stark e o Charles Xavier, né? Esses caras eles se juntam secretamente, né? Tem algumas histórias desses Illuminati fazendo algumas coisas que dos outros heróis não ficam sabendo. Então eles se juntam, eles resolvem que o Hulk é uma ameaça, né? Apesar de ele salvar o mundo várias vezes, ele é muito instável, então eles resolvem sabotar a nave para ela
levar ele para outro planeta que eles achavam que era inabitado, né? Que só tinha vegetação e animais irracionais. Não era, né? Tinha a população racional lá. O Hulk, ele cai no meio de uma ditadura, né? E é transformado em um gladiador, e depois ele vai se rebelar, e isso lembra muito a história do Spartacus. É galhofada total, né? Não espere nenhuma obra de arte aqui, mas é extremamente divertida, tem todas essas referências com filmes épicos, com ficção científica, histórias de fantasia. Se você acompanha esse tipo de coisa, você vai ver um monte de pedaços disso por aqui. Mas vale a pena, é muito divertido. Serão em 2 volumes, tá? Eles estão lançando em 2 volumes. Já tem a Panini já publicou isso num volume único, em capa dura, mas aí vale a pena da Salvat, né? São R$30 cada um. Então, parte 1 e o parte 2 ainda vai sair, tá? O próximo lançamento vai ser o Zumbis Marvel, que o Panini já tinha lançado um encadernado completo, né? Não em capa dura, mas tá aí, ó. Existe também, eu até coloquei aqui atrás rodando, ó. Na Netflix tem uma animação baseada nessa saga Planeta Hulk, tá? Na Netflix, ó, vale a pena. Não é de hoje que a Nemo investe em quadrinhos nacionais, tá? Eles têm lá as aventuras do Capitão Nemo. É feito por brasileiros, caso você não saiba. Tem as adaptações de clássicos e agora eles resolveram apontar suas apostas para uma coisa diferente, que são as webcomics, né? Então eles escolheram começar com 2 webcomics feitas por meninas, né? Primeiro essa daqui, ó, Como Eu Realmente, tá? Da Fernanda Mia. Logicamente guardadas as devidas proporções, esse daqui é mais ou menos um Maitena, só que para pós-adolescentes ou jovem adulto, como você preferir. A Fernanda já fazia um certo sucesso na internet, né, com suas tirinhas, né? Ela fala sobre neuras, alegrias, filosofias, enfim, dela, né? Que é uma jovem de 22 anos, se eu não me engano, ela tem essa idade. Tá a autora aqui, ó. Desenho bem bonitinho, inclusive, viu? Ela faz um desenho bem bacana, acho que ela faz direto no computador, porque ele é bem vetorizado. Então são essa descrição, se você tem essa idade e faz parte, né, você é uma jovem de entre 15 e 30 anos, você vai se sentir bastante, você vai ver muitas coisas aqui que tem a ver com você. É claro, não vou ser hipócrita de falar que seria um tipo de quadrinho que eu compraria para mim. Não me atrairia. Provavelmente eu compraria para minha filha, se ela fosse adolescente, né? Mas se você faz parte do público-alvo, ou não, se interessa, por que não? É bem bacana, tá? Bem bonitinho. Só uma coisa que eu queria falar diretamente para Fernanda, se um dia ela ver esse vídeo aqui, ela vira esse vídeo, eu vi que ela tem uma gatinha, né? E ela, em algum momento ela deixa passar aqui o fato de que essa gata faz uns passeios noturnos aí fora de casa. Só queria te lembrar, Fernanda, que eu sou defensor da guarda responsável de gatos e animais em geral. Então, esse negócio de gato passear à noite é lenda, viu? Eles não têm essa necessidade, não. Eles fazem isso por instinto, mas não é que eles precisem, principalmente se forem castrados. Então cuidado, viu? Porque aí na rua tem bem mais perigos do que maravilhas para eles, viu? Outra webcomic que faz sucesso aí, que a Nemo resolveu lançar, foi essa aqui da Bianca Pinheiro, Bear. Esse sim seria um que se eu visse e desse uma folhada, eu acho que eu teria comprado. Que a Nemo acabou me mandando, né? Bianca também é uma artista bastante nova, deve ter uns 20 e poucos anos, se eu não me engano. A história é basicamente sobre uma menina que se perdeu dos pais e procura ajuda de um urso que é mal-humorado pra caramba. Mas é um mau-humor interessante, porque ele é muito bem constituído, muito bem construído esse personagem. Ele, apesar de ser... Ele quer ficar na dele.
E esse mau humor não se reflete em maldade, ele é muito... O urso em si, ele é muito justo, ele gosta das coisas certas, ele é bem interessante. Ele tem uma bondade crua. É uma viagem zona maluca da cabeça da autora, cheio de metalinguagem, cheio. É muito bacana que quando ela aparece, que ela se desenha, ela é essa bruxinha aqui, ó. E ela aproveita para fazer uma pequena reclamação da vida profissional dela, né? Que ela gostaria de não ter que trabalhar por dinheiro, mas trabalhar por prazer, né? Fica muito claro aqui. O desenho é simplesmente fantástico, eu achei lindo, lindo. Ela tem umas resoluções gráficas sensacionais, tá? Só o formato do quadrinho que é um pouco incômodo, é um pouco grande, já amassa facinho. Mas vale bastante a pena esse aqui, muito bacana. Minha única reclamação é que eu não sei para que pôs o nome Bear, porque pôs em inglês, porque não em português, porque não falou urso, né? Mas enfim, são aquelas coisas que os artistas fazem quando estão na internet. Deixa eu só mostrar para vocês uma curiosidade bizarra. Olha o que tem na banca de jornal, ó. Coronel Telhada. Telhada, que nome engraçado esse cara tem. Esse carinha aqui, ele é vereador aqui de São Paulo e ele publicou esse quadrinho, né, que é com duas histórias dele, pessoais, do tempo que ele era da Rota. Você que não é aqui de São Paulo, não sabe, a Rota é o esquadrão de táticas especiais, tipo o BOP daqui, vai. E na década de 80, acho que na década de 60 em diante, eu não lembro muito bem quando ela foi, acho que foi criada na década de 70. Ela botava medo na gente, sabe? E você vê que é um quadrinho feito para ele se promover, né? Provavelmente ele vai se lançar candidato a vereador, só pode ser. Tá, tem uma polêmica aí, já que ele usou verba do gabinete, né? Verba de comunicação do gabinete para fazer esse gibi aqui. Então já viu, né? Tem uma pessoa que desenhou, ele pegou um desenhista que tem um traço meio de mangá, a pessoa espertamente não assinou, né? Quem assinou foi um estúdio, o que faz muito bem, porque isso aqui queima filme pra caramba, viu? E as histórias são bem toscas, é um negócio bem tosco, ele tá realmente fazendo autopromoção. Eu achei interessante falar isso, mostrar isso aqui para vocês. Fica longe, não serve para nada. Você quer ver a real da polícia, não é um político, né? Um cara que entrou para a política tentando fazer autopromoção, né? E por favor, né? Não enche o saco com esses comentários tipo, tem que valorizar a polícia, porque a gente só faz coisa de maloca, de favela. Para com isso daí. Tem que valorizar a polícia, mas é com a verdade, né? E com a verdade e com a busca da ética. Não é fazendo autopromoção de vereador, tá? Indicação de livro de hoje, eu queria falar para vocês sobre uma série, na verdade, né? É uma série que foi lançada o primeiro livro em 68, se não me engano. Duna, de Frank Herbert. Vai aparecer a capa aqui, a capa brasileira em algum canto, tá? Eu não tenho essas edições brasileiras que são lançadas pela Aleph. Eu só tenho as importadas. Os livros escritos pelo autor original, né, o Frank Herbert, foram 6, né? O primeiro chama-se apenas Duna. Aqui no Brasil, a Aleph já lançou o Duna, Messias de Duna e os Filhos de Duna, né? São os 3 primeiros. Eles fecham um arco de história, que começa no primeiro livro com o Paul Atreides. O Paul Atreides é uma espécie de Messias, né? Que é a ascensão dele, conta a ascensão dele. Basicamente é o seguinte, no ano 10.000, né, no futuro, no ano pelo ano de 10.000, os seres humanos, a tecnologia é bastante restrita, né, e as viagens espaciais, o ser humano colonizou vários planetas, e as viagens espaciais que usam, né, os buracos de minhoca, os wormholes, as naves que passam por ali, como não tem computador, né, eles evitam as inteligências artificiais, existe um motivo para isso. Eles usam os navegadores ou pilotos, que são caras que, para ampliar a percepção deles, para poder ver mais ou menos para ver o futuro mesmo, né, para ver onde vai ter alguma coisa ali que ele não pode ir com a nave naquela direção e por aí vai, eles usam o melange, ou o tempero,
que é uma substância que só é encontrada em Arrakis, também conhecido como Duna, por isso o nome do livro. Nesse planeta é o único lugar onde tem o melange, né? Então quem controla a produção, né, a mineração da especiaria, controla o universo praticamente. Existe todo uma complexidade política ali, usando como base casas nobres. O Paul, ele nasce na casa Atreides, que é indicada pelo imperador, né, imperador da galáxia, a controlar a mineração da especiaria. Então a família dele se muda para lá, mas tudo faz parte de um grande complô. Muito bacana todo esse universo criado pelo Frank Herbert, né? Ele usa muitos conceitos de ecologia, de política religiosa, de sociologia, de antropologia, enfim. É muito rico, né? Essa série, esse livro, o primeiro livro mesmo, é muito rico nesses detalhes. Muito interessantes os personagens que são os computadores humanos. Eles não usam mais computadores, né, máquinas, como eu disse, existe um motivo. Eles usam pessoas que são treinadas para serem computadores humanos. Mas esses são 6 livros, né? Os 3 primeiros fecham um ciclo de história. Depois o 5º livro, que é o Imperador Deus de Duna, aliás, o 4º livro, né? Ele tem uma história que ela se encaixa nos 3 primeiros, mas ela é um pouco independente. Depois dá mais um salto temporal, e aí tem os 2 últimos livros, que são os Hereges de Duna e Chapter House Duna, que eu não sei como é que os caras traduziram aqui no Brasil. Os 6 já foram publicados pela Nova Fronteira, mas lá pela década de 80, 90, então nem se acha, acho que nem sebo mais. Felizmente a Aleph está relançando todos eles. Não sei se a tradução tá boa, eu não conferi. Uma coisa chata sobre essa série é que, assim, como eu disse, tem o primeiro arco, né, que é o Duna, Messias de Duna, Filhos de Duna, né, o primeiro arco de história que se completa. Depois tem o Imperador Deus de Duna, e aí Hereges de Duna e Chapter House Duna começam uma nova etapa, né, um novo ciclo, que o Frank Herbert morreu antes de fechar. Então, assim, são 6 livros, mas era para ser mais, provavelmente 8. Não faz muito tempo, o filho dele, Brian Herbert, disse que encontrou as anotações do que o pai dele pretendia fazer, e escreveu mais 2 livros que fecham a história de Duna. Não tem, logicamente, a mesma qualidade literária. Não sei se é fiel ao que o Frank Herbert realmente pretendia fazer, mas enfim, é curioso. Eu cheguei a ler os 2. É curioso para saber como poderia terminar essa história que não teve fim, porque o Frank Herbert fez aquilo que todo mundo tem medo que o Martin faça, né? Morrer antes de terminar a série dele. Existe um filme de 84, tá? Dirigido pelo David Lynch, tem na Netflix, mas ele divide opiniões. A maioria das opiniões acha que o filme é uma grande bomba. Na boa, é mesmo. Mas é um daqueles meus guilty pleasures, sabe? Eu gosto desse filme, apesar de toda a tosquice dele. Também tem uma minissérie feita pelo Sci-Fi Channel, que é muito mais fiel ao livro, tá? Acho que são em 3 episódios ou 2, eu não tenho muita certeza. Foi de 2000, e eles fizeram, num intervalo, né, de temporadas, eles fizeram dos 3 primeiros livros, eles adaptaram os 3 primeiros livros, que ainda dá para encontrar em DVD por aí em algum lugar, ou até para baixar na internet, não sei. Último recado, o recado da Gibis, tá? É lógico que a gente não ia ficar parado só nos Imagine Zumbis da Copa, né? Tem que lançar mais coisa. Então o próximo é 2 Luas, do André Diniz e do Pablo Maia. É a história de um cara que tem um bar numa comunidade no Rio de Janeiro e está sofrendo de insônia, e isso está criando certos problemas para ele. O quadrinho sensacional foi publicado em Portugal, só em Portugal, só que lá foi em PB, tá? O miolo em PB. Aqui a gente vai publicar em 2 cores, tá mais bonito. Então já está em pré-venda, garante o seu aí, ou vá visitar o stand da Giz na Bienal do Livro, que começa agora no finalzinho de agosto.
na Bienal do Livro de São Paulo. Então é isso. Lógico que eu vou fazer mais um vídeo depois do Psycho Comics falando sobre a Bienal, né, dando algumas dicas para você procurar quadrinhos lá na Bienal, inclusive Duas Luas. E é isso. Já sabe, favorita o vídeo, né, dá um like aí embaixo, passa pra galera, assina o canal e tchau!